Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. O nosso tema de hoje é o novo Centro Cultural da URGS, inaugurado oficialmente em agosto e cujas atividades se iniciaram de fato no mês passado. Estão conosco o reitor Rui Vicente Oppermann e a pró-reitora de extensão da URGS, professora Sandra de Deus. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. O programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. O Centro Cultural URGS é o mais novo espaço da universidade dedicado às artes, educação e humanidades. Ele foi inaugurado em agosto no prédio histórico e restaurado do antigo Instituto de Química Industrial. O edifício inteiro é um conjunto de auditórios, salas multiuso, estúdios e outros espaços para eventos como cursos, palestras e exposições. E ele fica sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. O Centro Cultural, professor Rui, ele se insere no nosso projeto de restauro do patrimônio histórico e cultural da universidade. Os prédios históricos, como a gente diz, né, que vem desde 1998, paulatinamente recuperando e dando, às vezes, destinações também novas para os prédios, principalmente aqui no campus centro, também em outros campi da universidade. Exatamente, já faz 20 anos da iniciativa de recuperação dos nossos prédios históricos, da restauração desses prédios, e a gente já pode ter uma noção exata do como isso tem resgatado a questão urbana, a história do nosso campus central, também da agronomia, porque existe lá um prédio que já foi restaurado, não? Eu acho que essa foi uma iniciativa seminal, uma iniciativa importante da reitora Vrana Panizzi na época, secundada depois pelos diferentes reitores, não? Em vários sentidos. Primeiramente pela própria restauração, e essa restauração sempre com a ideia de que, uma vez restaurado, o prédio deveria voltar a uma funcionalidade. Ele não viraria apenas um prédio bonito, porém não sem serventia. E essa é a primeira questão. A segunda é que a própria experiência acumulada com a recuperação de prédios fez com que na universidade, em diferentes locais, em diferentes ambientes, se adquirisse essa cultura e esse expertise de recuperação dos prédios históricos, que hoje já extrapola a universidade e é dividido com várias outras universidades essa experiência. E terceiro, exatamente essa questão de que os prédios históricos, eles sempre foram e têm sido financiados por pelo menos 3 fontes importantes hoje, né? No início não era isso, mas agora são 3 fontes importantes. A primeira fonte, e o Centro Cultural foi exatamente a partir disso, é o próprio orçamento da universidade, né? Uma parcela do orçamento da universidade foi dedicada à recuperação deste prédio que agora é o Centro Cultural. A outra parcela bastante significativa é os recursos obtidos pela Lei Rouanet, né? Nós participamos de editais, os nossos projetos são aceitos, são contemplados, e aí recebemos recursos bastante substanciais para fazer e efetivar essa restauração.
E terceiro, talvez a fonte ou as fontes mais importantes, por serem para nós, sob o ponto de vista de universidade, aquelas mais significativas, são as fontes das doações que pessoas físicas e pessoas jurídicas fazem anualmente. Isso vem desde o início, portanto, desde de 98, e, na verdade, se criou uma cultura, né, entre vários fontes, tanto individuais como físicas como jurídicas, de a todo ano fazer a doação para os prédios históricos. E essas doações, elas têm não só o caráter de contribuir com uma quantia para que a gente possa fazer a restauração, como também trazer a comunidade para dentro da universidade, né? Agora, na própria inauguração do Centro Cultural, nós fizemos uma placa em homenagem, reconhecendo todos os doadores, né? Muitos estavam lá. Eu fui abordado por uma pessoa, uma senhora já de mais idade, dizendo assim: olha, aquele tijolinho ali é meu, porque foi com a minha doação que botaram ele ali. Quer dizer, uma coisa bonita, uma coisa carinhosa e que mostra exatamente essa interação entre a universidade e a sua comunidade. E, evidentemente, André e Sandra, a decisão de o que fazer com o prédio da ex-Química é que foi uma decisão que eu acho muito importante, muito corajosa, muito relevante para a nossa comunidade, que foi a decisão de fazer um centro cultural. Um centro cultural como um espaço público que tem um multiuso em termos de o que se poderá fazer e o que já se está fazendo lá, em uma área, até mesmo numa cidade, onde esses espaços públicos são muito reduzidos, não? Então a universidade não só está promovendo espaços para ela própria, como também para a comunidade, e ninguém melhor que a Sandra, né, que foi uma das que originalmente propôs esse espaço como um centro cultural e que agora está à frente, junto na Pró-Reitoria de Extensão, na administração do nosso centro cultural, para explicar melhor essa questão. Professora Sandra, que estava aqui na rádio como diretora quando o prédio da rádio passou pelo mesmo tipo de intervenção, né? Exatamente isso, eu estava lembrando agora. Quando a rádio foi entregue... Na primeira fase quando a rádio foi entregue como um prédio restaurado, eu era diretora da rádio naquele momento. E agora de novo, tendo que lidar com a coisa de obras, restauração e a destinação dos espaços. Como é que vai ser essa destinação, professora, dos espaços? Eu preciso dizer assim que é um pouco diferente do que foi a rádio, né? A rádio estava funcionando e aqui ela só tinha um prédio que era um prédio totalmente reestruturado. O centro não, a universidade tem um prédio e ele precisa ser recheado, né? Não só com seu mobiliário, mas também recheado com a sua programação, né? E quando o reitor diz assim que é um centro aberto ao público, ele realmente é aberto ao público no sentido de que se as pessoas estiverem passando pela rua, ali pela Redenção, e quiserem entrar ali para participar de alguma atividade, elas terão essa oportunidade. Esse é o sentido público que nós temos nesse centro cultural, né? Então é preciso pensar assim, que o centro eles são 3 andares, né? Num térreo onde nós temos uma parte administrativa, né, do próprio centro, porque ele, como um prédio da universidade, ele precisa ser administrado, como um órgão suplementar da universidade também precisa ter uma gestão, né? Então nesse térreo nós temos uma parte administrativa dele, com a sua diretora, com as suas técnicas, com seus bolsistas, segurança, etc. e tal, todos estão nesse espaço, onde teremos Diga-se de passagem, desculpe interromper, uma equipe super enxuta, né? Uma equipe extremamente... Para o tamanho do espaço e abrangência de atividades. Extremamente enxuta e que está funcionando neste momento desta forma, está dando conta, né, neste momento que tem acontecido, né? Então, no térreo, nós temos um espaço, que aí ele não é da Pró-Reitoria de Extensão, que é o espaço de estúdios do Instituto de Artes, que é um estúdio grande de gravação do Instituto de Arte, um espaço importante que o Instituto de Artes pretende colocar em funcionamento já no início do próximo ano, porque esse é um espaço que ainda precisa ser adaptado como estúdio, né? Teremos futuramente a cafeteria, que será licitada pela Pró-Reitoria de Planejamento, e 2 pequenas salas de exposição e de oficinas nessa parte térrea, além da recepção, né? Aí nós vamos para o que é o 2º andar hoje do prédio, que é onde nós temos os auditórios e temos as diferentes salas de exposições. E ali acontecem as nossas oficinas gratuitas para a comunidade.
Neste momento, quer dizer assim, nós temos, do dia que o centro foi inaugurado até o final do ano, nós temos 4 meses de atividades ali gratuitas, muitas atividades que foram se inscrevendo da própria universidade, que elas estão acontecendo ali gratuitamente. Já estão alocados no Centro Cultural o Coral da Universidade e a UNAP, que é a Universidade da Terceira Idade, que realiza já suas atividades ali. E nós temos o terceiro andar. O terceiro andar é um local que ele tem uma pequena diferença do segundo andar, porque ele tem uma copa, que no segundo andar não tem, o que permite então que esse espaço possa ser locado para as diferentes atividades que não são atividades gratuitas da universidade ou externa. Esse espaço, então, onde pode acontecer seminários, reuniões, etc. e tal, que são pagas, então, para que se permita com esse recurso sustentar as atividades gratuitas que nós temos nos outros andares, né? Então, nós estruturamos o centro de modo que ele seja realmente um local que em breve ele poderá ter uma grande visitação pública. Ele já tem hoje pessoas não só interessadas nas suas oficinas, como interessadas em conhecer o próprio prédio, né? As pessoas querem fazer visitação pública no prédio. Ou conhecer de novo, né? Porque anteriormente, naquele período ali que o prédio estava até se degradando, ele foi sendo alvo de intervenções que nem sempre respeitavam a construção original. E hoje são visitas, assim, né? Porque ele se tornou um local de visitação pública também, né? Então as pessoas também querem visitar. Então todas essas pessoas estão ali. O que a Pró-Reitoria pensa? Até o final do ano nós vamos ter essas atividades que já estão acontecendo, tanto as atividades gratuitas para a comunidade, quanto as atividades pagas, que são seminários importantes que acontecem no terceiro andar, né? E no mês de novembro deste ano agora, mês de novembro, possivelmente, eu acho que a gente já marcou essa data, acho que é 30 de novembro, nós estaremos lançando os editais para utilização do centro no próximo ano, né? E aí são 2 editais. Um edital para as atividades internas da universidade, aberto a todas as atividades internas da universidade, na área da arte, da cultura, etc. E um edital externo para instituições e entidades e até para indivíduos que tenham atividades que possam se propor atividade. Então esse edital está sendo preparado, né? Ele vai ser lançado agora no mês de novembro, já para que a gente possa ter o julgamento, receber as propostas todas, ter o julgamento e as atividades vão iniciar de abril. Em abril sempre vão ser inicialmente atividades de 3 meses, né? Para que a gente tenha uma ideia de como vai acontecer isso. Bom, para o público essas atividades serão gratuitas. Totalmente gratuitas. A parte que é de atividades gratuitas, né? Porque um andar é para atividades que possam sustentar o centro. Sim, aí, enfim, depende dos organizadores dessas atividades. Essas aí nós não sabemos sair. Nós temos hoje mais de 100 atividades já solicitando espaço nesse terceiro andar, né? E que não estamos dando conta. Eu acho que, nesse sentido, André, é importante dizer que a universidade ela é buscada por diferentes origens, tanto internamente como externamente, para realizar atividades desse tipo. Simpósios, painéis, encontros de grupos de pesquisa, de associações, enfim, que vêm de fora e querem, por conta até da localização, por conta da referência rápida, né? A URGS, a prédio da URGS, a reitoria da URGS, o campo central da URGS, querem utilizar os espaços aqui para esse tipo de atividade. E sempre foi muito difícil se dar atenção, porque de fato nós dispunhamos do nosso salão de atos, o salão 2, que são espaços, um mega espaço, de um certo tamanho, mas não há salas auxiliares, não há outros espaços que permitam, né, que se faça um encontro de uma maneira mais adequada. Então, o Centro Cultural, o terceiro andar, ele vem como uma forma de se oferecer para essas pessoas que vêm à universidade buscar esses espaços, que de certa forma se frustram por não tê-lo, porque na medida que nós não tínhamos como oferecê-lo, poderão agora fazer com o próprio centro. E nós imaginamos, e acho que essa é a beleza da proposta, que entre o térreo e o terceiro tem o segundo, né? E o segundo é onde as pessoas vão passar necessariamente para ver a produção cultural, artística, que ali estará, né, exposta permanentemente, de tal maneira que haja uma interação muito grande. Além da própria cafeteria, que eu acho que será um lugar de encontro, né? Há um espaço bastante grande, inclusive com um palco que poderá eventualmente ter músicas de boa natureza, qualidade, né?
fazendo com que possa ali também se tornar um ponto de encontro, né? Reproduzindo uma história muito grande da universidade, seja com o Bar do Antônio, seja com outros espaços, onde a comunidade se encontra para fazer a sua crítica, a sua reflexão e também para conhecer as pessoas, enfim, ter esse convívio. Sabes que nós abrimos, foi realizada agora, essa semana, uma oficina de aquarela, né? Oficina gratuita de aquarela. Abrimos 40 vagas. Foram 160 pessoas inscritas para a oficina da aquarela. E a gente só tinha um turno para realizar a oficina. A oficina só tinha uma disponibilidade e não vão ter que realizar outras vezes essa mesma oficina porque eram muitas pessoas querendo fazer a oficina gratuita. Então essa demanda também ela é muito grande para a universidade. E não são pessoas da universidade, são também da universidade. A demanda, a gente tem a impressão que sempre é mais, e sempre será mais do que é possível atender, né? Na época da inauguração oficial do Centro Cultural, eu lembro de ter visto no Facebook da universidade a notícia, vai ser aberto, e até gente criticando, mas e o Instituto de Artes? Mas e só esse espaço vai ter? Quer dizer, a gente, de certa forma, está procurando atender, mas sempre maior a demanda. A demanda, né? por espaço, e principalmente pelas atividades culturais, ela é muito grande, né? E nós temos o Instituto de Artes, nós temos Antropologia, nós temos a EZFID, nós temos a FACED, todas unidades acadêmicas que realizam muitas atividades culturais, artísticas, e que necessitam desses espaços, né? Então, por isso o Centro Cultural vem para atender em parte isso, né? E por isso ele é o Centro Cultural da Universidade, gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão, né? Ele não está numa unidade acadêmica para poder dar conta de toda essa demanda que nós temos hoje e que realmente, se tu pensar que a universidade tem o complexo salão de atos, né? A universidade tem o segundo andar hoje, que é um espaço de cultura da universidade, tanto o salão de festas quanto a Fário. O segundo andar da reitoria, perdão, assim, né? Com a Fário e o salão de festas. Nós temos um cinema, né? Que está todos os dias com sessões e sendo sempre ocupado. Então a gente tem muitos espaços. Tem um museu, que no mezanino do museu também está sempre ocupado. Nós temos muitos espaços e que não dão conta pela produção intensa dessa universidade. A diferença do Centro Cultural, que é também a diferença que tem no Salão de Atos, é que eles são abertos para atividades que também são externas, né? Então, assim, esses espaços precisam também contemplar o interno e o externo. E assim, André, tem uma questão que eu acho que está subjacente a essa colocação no Facebook. A universidade tem um projeto, tem uma programação de restauração dos prédios históricos que ainda estão por ser restaurados, não? Existem ainda uma série de prédios aqui no centro que precisam ser restaurados. Talvez o mais vistoso seja a antiga Faculdade de Medicina, que hoje está, infelizmente, pichado, né, de uma forma até, eu diria assim, que depõe contra a nossa própria comunidade, a cidade, né, desrespeitando os prédios públicos. Mas é lógico que nós temos essa concepção, temos esse projeto de restauração desses prédios, e alguns deles certamente irão se compor com esse espírito, com essa ideia de termos aí a oportunidade cultural, artística, porque essa é uma das grandes formas da universidade interagir com a sua comunidade, não? E, assim, apenas para lembrar que atualmente nós temos como o primeiro prédio que nós estamos buscando a restauração não fica em Porto Alegre. Ele fica em Eldorado do Sul, na Estação Experimental, né, que é uma capelinha que tem lá, que é o prédio mais antigo da universidade. Essa capela estava lá quando foi doada aquela fazenda para a universidade, foi construída pelos então proprietários, ela é do século XIX, não? E é quase que uma restauração singela, porque é um prédio muito pequeno, mas que a gente está muito imbuído, e parte das doações que nós estamos recebendo o ano passado e esse ano serão destinadas para a restauração desse prédio. Então, sim, há uma ideia de se fazer várias restaurações de tal maneira que daqui a algum tempo todo o campo central esteja ele recuperado em termos de prédios históricos. Centro Cultural, portanto, já pode ser frequentado pela população, ou nas oficinas, ou simplesmente para conhecer, né, professor? Exatamente. E o projeto de recuperação do nosso patrimônio, dos prédios,
as doações continuam abertas. Continua aberto. Professor? Nós temos uma semana de doações, que eu tenho a impressão que seja um pouquinho antes do imposto de renda, porque elas são dedutíveis. Antes do final do ano. Né? Antes do final do ano. Né? E nós vamos fazer a divulgação, como sempre fazemos. Mas é aberto permanentemente, né? Aberto sim, pode fazer sempre. Pode fazer sempre. Não? Ok. Mais alguma coisa para encerrarmos? Não, tudo bem. O Centro Cultural é aberto ao público, disponível durante o horário normal de funcionamento da universidade. E em breve algumas atividades vão acontecer no final da tarde também. Está iluminado agora com o Outubro Rosa também. É um momento que o prédio está muito bonito ainda. Né? Então fiquem à vontade para conhecer o Centro Cultural. E nós estamos muito orgulhosos de oferecer o prédio, ter terminado a restauração dele. Não começou na nossa gestão, começou anteriormente, mas o fato é que nesses momentos assim de uma restrição orçamentária tão grande, de dificuldades com investimento, né, nós conseguirmos terminar uma obra dessa magnitude, com essa destinação, é um orgulho para toda a comunidade e nos deixa muito felizes, né, exatamente pela natureza com que nós conseguimos esse financiamento. O Centro Cultural, lembrando, fica aqui no Campus Centro, é um prédio praticamente ao lado do prédio da reitoria, que de certa forma é mais conhecido, né, da população. A Avenida Luiz Englert, sem número é o endereço, é mais fácil as pessoas se dirigirem ao Salão de Atos, que todo mundo sabe onde é que fica, né, e o Centro Cultural fica ao lado. Tem redes sociais, Facebook, Instagram, tem site que já está entrando em funcionamento, não sei se até já está funcionando, né, professor? Então, quer dizer, a gente tem diversas formas aí de se entrar em contato. Isso. Agradeço, então, a participação dos professores. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Sperotto Teixeira. E pela URGS TV, captação de imagens de Eduardo Teixeira e Felipe Pimentel. Nos 1080 e na internet nós voltamos na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.